E é com um prazer muito grande que eu recebo para conversar comigo hoje no Muda Mundo Tamo Junto, a Leocárdia Cruz. Ela é mestre em educação, é pedagoga, é professora de educação básica, tem experiência nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação infantil, na educação especial, na educação para as relações étnico-raciais, ou seja, experiência, o que não falta é essa jovem professora. É autora também de um livro. Muito obrigada. A Leocárdia está no interior de São Paulo, Araraquara, é isso, né, Leocárdia? E é coordenadora pedagógica também de uma escola em Américo Brasiliense, que imagino que seja bem pertinho aí de Araraquara. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui hoje. Bom dia, Cris. Bom dia a todos e a todes. Muito obrigada, Cris, pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. E é um trabalho muito importante para nós, para todos, né, brasileiros, todas as pessoas, mas em especial para as pessoas também negras, né? Então, parabéns, sucesso, vida longa, e o que precisar da minha pessoa e da Práticas Pretagógicas, estamos juntas. Então, já que tu falasse, eu adoro esse nome, Práticas Pretagógicas, né? Eu comentei com a Leocárdia que eu fui procurar no Google, e aí, não, você quis dizer pedagógicas? Não, eu quis dizer pretagógicas mesmo. Como é que surgiu essa ideia? Vamos começar por aí, então. Conta para a gente, por favor. Bom, práticas pretagógicas. Ô, Cris, mas eu acho que sim, ó, se eu não falar um pouquinho quem sou eu não consigo falar os práticas pretagógicas. Tá. Pode Começamos ser? de novo, então. Pode ser. Conta quem é a Leocárdia Cruz, por que ela é professora. Posso, porque assim eu vejo que tudo isso é um complemento para ser quem eu sou hoje, entende? Então, eu sou a Leocárdia Cristina Reginaldo da Cruz. Então, Leocárdia Cruz, né? Porque esse nome eu tenho em homenagem à minha bisavó. Então, eu sou filha da Maria do Carmo e do Benedito Brito. A minha mãe era uma empregada doméstica, né? Hoje se fala secretária do lar, mas a minha família sempre ouviu dizer empregada doméstica. O meu pai é um metalúrgico. Eu sou a filha mais velha, a primeira professora da família e também a primeira mestra da família. A minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, eles são fomos criadas, né, criados por grandes mulheres. Minha bisavó, ela faleceu, acho que eu tinha uns 16 anos. Então, os meus avós, eles faleceram muito cedo. Então, os meus pais, tanto a minha mãe quanto o meu pai, como por serem filhos mais velhos, tiveram que sair muito cedo para trabalhar, né? Então, e deixaram um pouco o estudo de lado para poder ajudar a família. Mas a minha bisavó, ela não era alfabetizada, não tinha diploma nenhum, mas sempre valorizou a educação. Então, isso na nossa família sempre foi de extrema importância. A minha bisavó dizia, a minha mãe também dizia que a única coisa que eles poderiam nos deixar elas, né, era a educação. Então, o nosso trabalho era estudar. Não tinha essa. Nós não somos de uma época que você chega assim, como eu ouço no portão da escola, o que a sua professora fez para você hoje, filha? Não, eu sou de uma geração assim, olha, eu saio para trabalhar, quem cuida de você é a sua professora ou sua professora, então respeite, porque se eu for chamado na escola por falta de educação ou por falta de estudo, na hora que a gente chegar em casa, a conversa vai ser diferente. Né? Então, é nesse ambiente que nós fomos criados. Então, a gente vai para a escola, eu fui uma menina que foi alfabetizada aos 9 anos de idade, não porque por não ter habilidade ou competência para estudar, mas sim por conta da miopia. Então, lá em 1985, 4, sei lá, como, né, eu estou meio perdida no tempo, eu entrei direto na pré-escola, porque naquela época a creche, né, a educação infantil não era obrigatória aí. Então, eu ficava um período com a minha bisavó e com meus primos, ajudando a minha bisavó
a cuidar dos netos mais novos, né? Meus primos. Então, eu acho que aí já vem surgindo essa questão do cuidar, do zelar, né, das crianças, porque eu fui daquela época que sabia lavar fralda, que tinha que estender fralda, fazer mamadeira, ajudar as avós, né, com essa questão com a educação dos mais novos. Então, isso a gente tem de geração para geração. E aí, fui estudando, né? Meus pais, eles voltam a estudar quando eu e minha irmã já estávamos no final do ensino fundamental 2 hoje, né? Chamado Fundamental 2, foram para o supletivo, porque a adolescência nós sabemos que é um período, né, meio complicado, embora nós nunca fomos umas meninas assim que dessemos trabalho na escola para os meus pais, né? Nem eu, nem minha irmã, mas assim, eles acho que sentiram naquele momento a necessidade de voltar a trabalhar, aí prestaram concurso público, que hoje, né, minha mãe já é falecida, minha mãe trabalhou também como auxiliar de pesquisas na Odonto aqui de Araraquara, o meu pai foi trabalhar na estrada de rodagem, então também o serviço foi mudando e exigindo também deles, né? Então isso foi muito bacana. Fui para o magistério, sempre fui uma aluna da periferia, né? Então, sempre estudei em escola pública, então acho que tudo isso foi me marcando, e eu sempre fui uma criança, mesmo não sabendo a ler, né, as palavras, eu sempre fui apaixonada pela escola, porque eu sempre gostava, eu sempre estava com livros na mão, eu sempre pedi lousa para minha mãe, nas brincadeiras eu sempre era professora, aí quando os meus primos queriam ser os professores, eu já dava um jeitinho, não queria ser, né, eu lembro disso. E aí veio o magistério. Então, eu fui para o magistério, também não foi uma opção, assim, porque foi sair do bairro para ir para estudar na cidade, no centro da cidade, a maior escola, a melhor escola de Araraquara, né? Então, o primeiro ano você fica naquela patinando, né? E aí já começou a surgir também a questão da vontade de trabalhar, porque a gente é pobre, então a gente passa por dificuldades, ainda mais funcionários públicos, imagine aí, há 20 anos atrás, né? Então, eu queria ter minha independência. Minha mãe segurou ao máximo que ela podia. Não, vai estudar, eu te dou mesada. Mas mesmo assim, nunca acontecia, né? Mas foi tentando enrolar. Mas aí teve um dia que eu falei, não, mãe, eu vou trabalhar. Aí eu entrei pro lucro, nas meias lucro, né, na fábrica. Nem sei se podia falar o nome, mas foi aonde que eu trabalhei como berçarista. E aí eu levei o magistério e a profissão de berçarista, né? Como opção profissional. E aí fiz o magistério, daí fiquei 2 anos, 1 ano e meio, assim, mais ou menos parada, né? Porque eu fui tentar vestibular, não consegui, fiquei na lista de espera, mas eu tinha uma coisa assim, não, eu quero estudar. Eu já tinha aquela coisa, né, de querer estudar. Então, não parei mais, fui fazer a pedagogia, fiquei na lista de espera aqui na universidade pública, mas eu falei para minha mãe, ai não, eu quero trabalhar. Então, eu fiquei naquela situação de professora substituta, de eventual do Estado, aquela coisa toda, prestei o concurso em Américo como substituta e fui trabalhar para lá, né? Fui trabalhar lá, recebendo menos que berçarista. Minhas amigas, Lália, mano, você é louca, você vai ganhar menos. Eu estava lá com 17, 18 anos, como que eu vou parar, né? Não, eu vou. E eu não ganhava nem para pagar a minha faculdade, porque trabalhava, ainda faltava para completar a faculdade, né? Então, foi esse meu caminho aí para chegar no magistério. Falar que eu tinha alguma inspiração, não foram as minhas professoras, né? Então, aí surge a pedagogia, e só que nesse meio da pedagogia aí, quando eu terminei a pedagogia, terminei em fevereiro, em abril minha mãe faleceu. E aí a vida toma outros rumos, né? Só fiquei no trabalho, prestei concurso para efetivo no estado. Aí como era só no estado de São Paulo todo, e minha sede era só em São Paulo, eu falei, eu não vou conseguir morar lá, fiquei naquela crise, né? Eu falei, não vou ficar aqui mesmo, aí fiquei aqui em América só, como professora substituta. E aí, 2018, né, fui prestar o mestrado. Mas, e paralelo, eu estudo trabalhando, né, passando aí com essas experiências aí. Então, fui para o mestrado, terminei o mestrado em 2018,
E como essa temática racial sempre esteve presente na minha vida, né? Estou me tornando uma professora antirracista, porque eu sou de uma geração que nós não tínhamos essa lei, né, 10.139 aprovada, então eu também não tive. O que eu tinha de conhecimento sobre a cultura negra era dentro da minha casa, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Então, quando eu chego na escola, das minhas observações, aí você vai tendo algumas situações pontuais, né? E em 2016, eu estava participando como cursista de um grupo do PNAE, não sei se vocês conhecem, é o grupo de alfabetização na idade certa, né? Programa de alfabetização na idade certa. E aí nós tínhamos que produzir um produto final. E eu estava justamente naquele ano com um terceiro ano daquela classe típica, né? Que todo professor adora, que eu falo que eu sempre tive o dedo bom, que eu só pego os alunos maravilhosos, aquelas crianças que moravam em casa transitória, com histórico de pai presidiário, né? Assim, essas, né, citações privadas, você já sabe essa história aí. Mãe solo, aquelas crianças com dificuldade de aprendizagem, aquela coisa toda. E a maioria das crianças eram negras. E aí tínhamos que fazer a hora da leitura. E começou a me incomodar muito quando eu tinha que ler essas histórias de princesas e príncipes. Eu já não me sentia representada, quiçá as minhas crianças, né? Então, aquela questão me incomodou. Eu falei, eu vou juntar o útil ao agradável. E no meu plano de ensino, tinha lá, trabalhar contos africanos, afro-brasileiros só. Mas isso é muito pouco, me limita demais, né? Mas eu falei, vou fazer do limão uma limonada. E aí foi aonde que eu falei para eles que eu tinha que fazer um trabalho, que eu fazia um curso, que eu precisava muito deles, que dependia deles, que eu queria tirar A, porque eu era uma aluna boa, aquela coisa toda, fiz toda aquela situação. E aí nós fizemos um livro de contação de história, né, envolvendo o conteúdo de geometria. E foi esse trabalho que eu levei para a universidade no mestrado, que ela se tornou a minha produção de mestrado, que eu desenvolvi com eles no terceiro ano, e volto lá no quinto ano para conversar com alguns alunos e alunas do que tinha ficado dessa experiência lá de 2016. Mas é mais ou menos isso. E aí, o Práticas Pedagógicas surge aonde? Eu acho que ele já vinha, né, devagar, meio no silêncio, porque eu sempre admirei os meus amigos também. Eu falo assim, nós temos muitos autores, muitos pesquisadores, mas nós, professores da educação básica, nós fazemos a diferença. Nós também criamos teorias. Então, as minhas amigas, as minhas parceiras, os meus parceiros eram as minhas primeiras referências também, paralelo aos meus alunos. Então, porque foram deles que surgiram depois as pesquisas, né? Esse encontro entre a teoria e a prática. Então, eu falo que eu já desenvolvi alguns trabalhos com os amigos, então eu resolvi, depois de terminar o mestrado, falei, não estou pronta ainda para lançar a minha dissertação como livro, então vou pegar meus amigos, as pessoas que eu admiro, e fui fazendo o convite, surgiu esse livro em 2019, só que aí ficou pronto em 2020, veio a pandemia. Como lançar esse livro? Não tinha. Então, eu criei, né, o canal Práticas Pedagógicas, e paralelo a isso, falei, também não dá para ficar em casa trancada nessa pandemia sem fazer nada. Chamei alguns outros amigos que eu também admiro das diferentes áreas e criamos também o grupo de estudo, né, chamado Práticas Pedagógicas, que a gente se encontra virtualmente aí a cada 15 dias. É mais ou menos isso. Mais um pouco. Respondeu? Não, super respondeu e é bacana, te agradeço, né? Ter retomado a tua história para né, explicar para a gente como você chegou no Práticas Pedagógicas. E tu imaginavas, Leocárdia, a repercussão que são lives, né? Você faz ao vivo às terças, se não me engano, mas esse material, né, esse conteúdo fica gravado no YouTube e você tem tido muito acesso, né? E num trabalho que eu diria assim, super singelo no sentido sem nenhuma pretensão, né, de vou ser uma youtuber, vou divulgar para o mundo inteiro. Ele foi acontecendo organicamente, né?
que traz um resultado muito sólido. Você imaginava essa repercussão e quais são as explicações para esse interesse todo, você acha? A gente está vivendo um momento bacana, assim, de que as pessoas estão tomando consciência de tudo. Eu acho assim, a Leocárdia, se eu cheguei até aqui, ou se eu estou até aqui, eu não cheguei aqui sozinha. Né? Então, eu não sou youtuber, eu não entendo nada, né? Estou começando a entender, porque agora que aí você vai ver a proporção que vai tomando, vai cair na sua ficha. Porque você fala, nossa, o canal era para ser só 9 lives. Aí um dia que eu comecei a ver, né? No meio das lives, eu comecei a ver a audiência, eu falei, nossa, que bacana, as pessoas estão acompanhando. Então, já que está essa pandemia, acho que eu vou continuar fazendo isso também, né? Todas as terças-feiras. E num domingo de manhã, às 6 horas da manhã, me deu um negócio assim. Eu falei, eu vou ligar para algumas pessoas. O não eu já tenho. Então eu fui lá. Eu sou a Leocárdia Cruz, contei a minha historinha, né? A minha história. E aí fui mandando. E eu queria mandar às 6 horas da manhã. Eu falei, não, Leocárdia, é falta de educação, mandar coisa para os outros às 6 horas da manhã. Aí eu esperei às 9. Menina, quando eu olhei, eu comecei às 9. Quando foi 11 horas, eu já tinha 2 meses de live fechado. E eu falei, nossa. Só que a responsabilidade foi crescendo, porque você fala, não é só ligar a câmera e falar, não, tá tudo tranquilo. Não, você tem que estudar, você tem que agendar horário, você tem que negociar com as pessoas, né? E é todo um trabalho voluntário. Falar para você, que as pessoas, mas onde você quer chegar? Eu não sei aonde eu quero chegar, porque eu queria fazer, eu acho que no fundo era aquele sonho de professora, de querer conversar aquelas coisas, esses temas, falar dentro do espaço escolar, oficialmente, né? Porque mesmo estando hoje na coordenação pedagógica, é difícil falar esse tema ainda dentro da escola, por N questões, né? Que passa pela questão do racismo estrutural até o não querer, né? Também do sensibilizar os amigos, tem toda a questão de formação, investimento. E eu acho que dentro do práticas pedagógicas, o objetivo não é só a formação acadêmica, é a pessoa contar a sua história, porque nós, negros e negras, nós somos silenciados nos espaços escolares. Né? Então, eles contam as nossas histórias, mas contam de uma forma que não é uma forma que a gente reconhece, que a gente vê, né? Então, eu acho que trazendo essas pessoas, seja ela a que trabalha na enfermagem, ou só aquela mãe solo, né? Que eu falo que elas são as gerentes dos lares. Então, tem diversas. Então, eu falo assim, não é um canal só para a pessoa negra, não é só para a professora, não é só para... Não, é para todos, desde a educação básica, né? Da criança que consiga falar, se expressar, até os idosos. Então, eu não falar para você assim, Leocárdia, você tem noção onde você está chegando? Não, eu não sei o que vai ser, mas eu falo assim, se terça-feira for a minha última live, que essa seja a última live, sabe? Que seja feita com um pouco de qualidade, nas condições que a gente tem. Então, é isso que eu quero, assim, levar conhecimento, trocar saberes com as pessoas e informar. É isso que eu espero. E não é só Leocárdia pedagógica, né? Tem mais aí 12 pessoas que a gente senta, conversa, cada um contribui da sua melhor forma, porque vocês sabem, né? Nós estamos numa vida louca, vida de professor é doida, né? Ainda mais agora online, então a gente se ajuda, é isso. Até porque o racismo, né, o Leocárdia, não é uma questão dos negros, né? O racismo é uma questão de todos nós, né? Então, me parece muito importante e às vezes até, assim, não sei se eu sou um pouco ingênua, mas me surpreende que muitos professores, e não só professores, mas a sociedade em geral, não tenha se apropriado da importância desse tema de fato, assim, que a gente não está falando de uma questão dos negros ou dos indígenas, a gente está falando de uma questão perversa, né, que corrompe e que estrutura a nossa sociedade de um jeito que não é bacana, que não é legal. Como é que tu sentes isso na prática, assim, apropriada? Porque tu mesmo disseste, apesar de negra, tu disseste, eu estou me tornando uma professora antirracista.
ou seja, mesmo negra, tu não nasce antirracista. Tu tem que te apropriar, tu tem que compreender esses mecanismos sobre os quais a gente nem pensa, né, Leocádia? Assim, é tão naturalizado o preconceito, tão naturalizado a gente chegar num lugar e não ter negro nenhum e, ok, né? Que a gente, é um movimento, e eu sinto em mim, quando eu chego num lugar que não tem nenhum negro, eu digo, opa, o que tem de errado aqui? O que está acontecendo? Mas é um olhar que a gente vai treinando, né? Uma percepção, é uma sensibilidade. Como é que tu percebes isso desse lugar já apropriada disso, militante, vamos dizer assim, numa escola como coordenadora pedagógica? Quais são as dificuldades disso no dia a dia? Nesse documento aqui, sabe, nesse documento, acho que isso aqui eu falo que é a Bíblia Sagrada, que todo mundo deveria, todo professor deveria conhecer. Então, nessas diretrizes, tem um trechinho ali que é muito bacana a gente ler, reler e guardar isso. Que não é só obrigação minha, só que, por exemplo, né, quando nós nascemos, somos gerados. Nós nascemos racistas? Não. As pessoas que constroem, estou falando, alguém pode, né, discordar do que eu estou falando aqui, eu estou embasada também nos meus referenciais teóricos, nas minhas vivências, não estou aqui para dar receita e nem falar que eu estou certa, tá, Cris? Mas é assim, nós não nascemos racistas, mas o dia a dia vai nos tornando. E aí, para a pessoa negra, é muito difícil. Por quê? Vem aquela história assim, vamos pensar na escola, tá? Vou pegar a minha história das crianças próximas. Nossas mães precisam trabalhar desde cedo, né? Então, a criança vai para a creche muito cedo. Então, em casa, as nossas crianças ouvem assim, ai, você é linda, seu cabelo é lindo, ai, que bebê mais gostoso, e beija e abraça. Tem aquele afeto. Estou falando da minha família, do meu lar, tá? E aí, essa criança vai para a escola. Em casa, essa criança, ela usa o cabelo black, ela coloca a trança, ela tira a trança, é isso que ela vê. E ela chega na escola, o cabelo dessa criança não é tocado. Aí você chega na escola, lá no berçário, você só vê, primeira coisa, só professoras não negras. E aí você só conta historinhas de princesas não negras. Aí você vai lá e começa brinquedos. Só tem brinquedos para as crianças não negras. Então você tira ela daquele ambiente. Não estou falando que os nossos lares têm tudo isso aí de boneca preta, não. Mas eles têm uma referência, né? Aí chega lá, na escola, não tem nada disso daí. E aí depois viram para a coordenadora, né? Ou uma mãe vem conversar e fala assim, nossa, mas a minha filha não quer mais ser preta. A minha filha não gosta do cabelo dela. Eu sou uma criança, né? Fui uma criança que eu era careca. A minha mãe, todos os dias, fazia o quê? Passava óleo no meu cabelo e fazia massagem no meu cabelo. Para o meu cabelo chegar onde ele chegou hoje. Mas isso... Aí você chega na escola, o professor não toca no seu cabelo. Eu tenho uma afilhada que entrou recentemente na educação infantil. Outro dia ela chegou com um anjinho, certo? E aí, metade do anjinho rosa e metade do anjinho pintado de marrom. Quem ensinou isso para ela? Fomos nós aqui, família? Aí tem um discurso na escola, assim, em algumas escolas que eu conheço, assim, não estou falando que é a minha, mas nessas experiências que a gente vai trocando. A criança não gosta do cabelo. Agora também tem a questão, vamos fazer turbante. Eu sou de uma época, de uma geração, que na minha casa não via turbante, mas eu vi o lenço na cabeça da minha avó. Eu vi o chapéu na cabeça do meu avô, né, dos meus tios mais velhos. Mas aí você fala assim, o que será que as pessoas estão querendo nos ensinar, ao invés de nos escutarmos? Porque nós temos muita coisa para contar, muita coisa para dividir. E aí só tirar. Aí você abre o livro didático, só vem lá. Nós temos crianças que fazem capoeira, que saem em escola de samba.
E não é aquela roda de samba, aquela capoeira que esse livro didático está trazendo para a gente, né? Então, e aí você vai... Aí você entra na escola, porque o professor vai falar assim, naqueles, né? Ah, porque neguinho, aí a coisa tá preta, aí aquele moreninho. Moreninho aonde? Aí a mãe chega no primeiro dia para fazer a matrícula da criança na escola, tem lá uma ficha, que ele tem que perguntar lá qual é a cor da criança. Será que todo secretário faz essa pergunta? Ou quando faz, o que será que coloca? Será que coloca realmente o que a mãe está dizendo? Então, se você já não tem esses dados desde o primeiro instante que essa família, não só a família, mas que todas as famílias chegam dentro da escola, como é que você vai mudar a educação? Como é que você vai encontrar dados para refletir isso lá no seu projeto político-pedagógico? Uma coordenadora sozinha não faz uma proposta pedagógica antirracista. E aí, aonde que entra o papel do professor, né, não negro, ou de todos os professores, né? Todos. É conhecer esse material, é conhecer, por exemplo, eu não sou negra, mas nós, enquanto professores, nós temos que saber que hoje tem livro, tem bonecos, tem lápis de cor, tem giz de cera, porque na hora que nós vamos lá fazer a escolha da compra dos livros, dos materiais didáticos, quando vem o PDDE lá, é nesse momento que você vai aplicar a sua prática antirracista. Né? Na hora do pátio, na hora de comprar os brinquedos, na hora de comprar os cremes, na hora de pentear, né, de comprar os pentes para arrumar o cabelo dessas crianças, são nessas práticas, né? Então eu acho que isso é um processo que vem desde lá dos gestores maiores, porque vou falar para você, aqui está dizendo que é o papel do coordenador pedagógico, mas é pesado para mim, hein? Por quê? Eu tenho que alfabetizar, eu tenho campanha da dengue, eu tenho campanha que surge assim, né? Não estou falando que isso é errado ou não, mas nós somos artistas. E aí a gente tem que entender que ser um professor antirracista e falar de conteúdo sobre a cultura negra não é um conteúdo à parte e nem um complemento. Ele perpassa por todas as disciplinas. E aí você fala assim, mas eu não sou racista. Mas a partir do momento que você só dá prioridade para a história de personagens brancos dentro da sua sala, você está sendo racista. Então, eu acho que são esses movimentos e uma coordenadora tem esses desafios, porque isso também perpassa sobre a questão do dinheiro, de material, de formação, de investimento, porque não é só a coordenadora, tem que ter um diretor, tem que ter o diretor lá da Departamento de Educação, todos envolvidos, porque isso é uma questão de política pública. E, além do mais, e conhecer essa comunidade, conversar com essas famílias, porque eles que são as histórias, eles que fazem parte de tudo isso, né? Então, esses são os desafios. Mas é impossível? Não. Mas a educação das relações étnico-raciais, elas acontecem a todo instante. Aí, por isso que eu falo que eu nem falo mais assim, eu entendo a questão nem é da educação, é a questão da reeducação. Porque educar, nós somos todos os dias educados. Eu estou educando quando eu só vou fazer a peça lá de teatro da minha escola. Quem que está sendo o personagem principal? Quando tem uma briguinha entre alunos lá, quem que é o aluno que eu estou levando para a sala da direção? Então, são essas coisas. A hora que a criança chega e fala, professor, eu fui chamada de macaco. O que é que eu faço? E aí eu falo assim, olha, na escola, uma das primeiras ações que eu tive, que eu odiava, era aquela questão do caderno preto. Que escola que não tem esse caderno preto? O que é que tem no caderno preto? É só coisa ruins. E aí, você quer que a criança negra seja boa, quer ser boa naquele... Não tem, gente. Tudo que a gente fala em coisa ruim, a gente só se relaciona preto, a negro, sabe? Então, e para uma criança que está formando a sua personalidade, o que é isso? Que nem esses dias uma criança fez uma live aqui com a gente, a Lívia, no Práticas Pedagógicas, semana retrasada, e ela disse que a professora, na educação infantil, virou para ela e disse,
Lívia, o seu cabelo não entra água. Como pode falar para uma criança de 3, 4 anos que o cabelo dela não entra água, que nunca coloca a mão no cabelo dessa criança? E aí você fala, e quando você lê, você fala assim, acho que essa pesquisadora aí está mentindo, acho que não acontece isso. Mas vai lá conversar com uma criança da periferia, vai lá conversar com um adolescente, porque a gente fala assim, os adolescentes negros são evadidos. Tá, mas você já perguntou por quê? O que nós, enquanto escola, estamos fazendo? Né? Então, são essas coisas que são os desafios que eu penso, sabe, Cris? Para a gente melhorar e pensar. Muito para melhorar, muito para pensar, né, Leocárdia? Mas pelo que tu disseste, também começa, eu acho que começa com uma reflexão, mas também começa por estudar, né? Se eu não sei como ser antirracista, vou estudar o que é o racismo estrutural, o que é a branquitude, quais são esses privilégios, né? Situações pelas quais eu nunca passei, que com certeza tu já passaste várias vezes, né? E aí, o que eu faço? Isso não é legal, o que eu posso fazer? Então, assim, estudar, procurar, como tu disseste, a gente tem tantos autores afro-brasileiros e indígenas de uma qualidade, assim, né, fenomenal, em que as crianças podem se sentir representadas. E também nos detalhes, né? Porque às vezes as pessoas acham, mas isso é bobagem. Mas quantas escolas eu já cheguei, porque tem aqueles cartazinhos na frente do banheiro, né? Aí 2 menininhos loirinhos, né? Escrito meninos. E aí 2 menininhas loirinhas, escrito meninas, né? Como é que essa criança vai chegar e vai se sentir acolhida e vai entender que aquela escola também é dela, né? Então, são pequenas coisas que... Mas eu acho que a gente vai encaminhando, Leocárdia, eu quero ser... que a gente vai, sabe? Eu acho que é importante. Aí é a importância de olhar para os trabalhos que estão acontecendo dentro da escola. Né? Porque, às vezes, nós também, a nossa classe, às vezes a gente também, né? Não vou fazer isso porque eu tenho vergonha, eu não quero mostrar. Eu acho que a gente também tem que quebrar essas questões. Porque né, agora na coordenação, eu faço muito isso com as meninas. Não, vamos lá, compartilha lá essa experiência. Deixa eu tirar uma foto disso. E aí eu vou lá, posto no Facebook, tento... às vezes, que nem as meninas lá, tem uma pessoa que faz cartaz maravilhosos lá na escola, né? E aí de repente, eu olho assim... e você vai vendo as ações de dentro da sala de aula refletindo nos demais funcionários, porque falar sobre esse tema é falar com todos e todas da escola. Então, você vê lá que agora, no cartaz da escola, tem lá uma criança ruiva, tem lá uma criança loira, tem lá uma criança branca, que pode ser considerada negra, parda. Então, a gente tenta, né? Que nem outro dia, eu fui para um congresso, a hora que eu voltei, tinha uma situação que eu dei muita risada. E me ligaram, olha, você já viu o que está acontecendo? Você viu aquele cartaz, daquela lá que estava na escola? Aí, fiquei na minha, né? Voltei do congresso, tá? Eu falei assim para a pessoa, olha, é uma questão de reeducação. A gente não vai conseguir tirar tudo de uma vez. É aos poucos, porque quantos anos as pessoas, né, estão falando a mesma coisa? Então, às vezes, fica mesmo natural. E aí, eu falei assim, mas vamos lá, vamos fazer um exercício. Você já parou para pensar quais materiais foram ofertados para ela fazer esse cartaz? Você já parou para perguntar quais são as referências que ela tem? Então, quer dizer, essas pessoas também precisam de formação. Então, a gente já tem que dar um crédito porque a pessoa fez, né? E aí, vamos lá. Que outras coisas que nós podemos trazer para somar nesse trabalho e a pessoa, porque é um processo de conscientização. Não adianta eu ir lá falar para a pessoa, não, você está fazendo errado, tem muitas coisas que eu também não concordo. Mas aí eu pego, olha, que tal? Aí quando a coordenadora vai, traz palestra para o pátio, como agora na pandemia. Na pandemia, é possível, sim, falar sobre a educação das relações étnico-raciais. O ano passado, uma experiência muito bacana. Na rotina de uma professora, eu encontrei essa indicação. Pode, né? Do cada um de um jeito, Claro. cada jeito de um. E aí, eu achei mais maravilhoso. Né? Isso, da professora Lucimar. E eu não conhecia esse livro ainda. Então, como o livro é integrado, então tinha essa indicação.
E aí eu falei, gente, que bacana. Aí fui atrás, né, de conhecer, de comprar esse livro para ler. E aí, enfim, conheci. Indiquei para todo mundo, né? E aí eu já sei que tem algumas professoras que são mais sensíveis, que trabalham mesmo, né? Mesmo sem os dedinhos da coordenadora. Aí eu peguei e falei assim, gente, então, vamos tentar fazer isso na aula de leitura de leite e tal. Eu agradeci a professora. Meninas, o negócio ficou grande. Ficou grande porque eu falei para a professora de educação física assim, Giovana, eu vou falar o nome porque ela é parceira também. E bons trabalhos a gente tem que falar, né? Então, Giovana, não dá para fazer leitura na aula de educação física, leitura de leite como exercício mental, patatá, e ela foi lá, ela fez um trabalho maravilhoso em parceria com aquelas professoras também que também abraçaram, né? Todas abraçaram, mas cada uma de uma maneira diferente. E aí, eu também não sou... me dá um pedacinho que eu já vou, né? Já fui atrás e tal. Eu falei assim, mas eu vou tentar fazer uma surpresa para ela. E eu falei assim, aí eu consegui o contato da Lucimar, aí eu falei assim, Lucimar, sabe que você não poderia gravar um trechinho, né? De uma mensagenzinha para as crianças? Só pensei nisso. Só que ela foi tão maravilhosa. Leocádia, que tal a gente tentar fazer uma live e tal, né? Só que eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer uma live com 600 crianças em tempo de pandemia num bairro, né, da periferia? Nossa, eu falei, não, mas vai dar certo. Aí fui atrás, peguei os monitores da escola e fomos no canal do YouTube da escola. E enquanto isso, as professoras, né, foram desenvolvendo as atividades. Aí que eu fiz também? Mandava um recadinho para as crianças, mandava para as mães, repostava as atividades que eles tinham feito no Face da escola, tal. E aí rolou essa live. E aí eu falei assim, mas como que eu vou fazer? 600 crianças não dá para todo mundo, né? Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Falei para as meninas, vamos tentar fazer assim, vou pegar um sorteio das crianças do 1º ao 3º ano, né, gente? E um sorteio do 4º e 5º ano para ver quem vai ser o aluno ou aluna que vai representar as crianças, né? E aí a gente faz esse bate-papo com a Lucimar. Deu super certo, as famílias, né, se envolveram e fizemos aí uma live de uma hora e pouco, aí, quase 2 horas com essas crianças. Eu, no final, chorei, né? Porque você olha assim, você fala, é possível sim. As produções que as crianças mandaram, então, criança, quem não sabia escrever, mandou áudio. Quem não queria gravar áudio, mandou desenho, mandou perguntas. Então, em cima deste material, nós fizemos isso, né? Nós compartilhamos, fizemos essa live. E aí, como toda pesquisadora, né, a gente fica com aquela vontade de escrever. E aí, uma professora lá da escola, a Jaqueline Justino, no ano passado, nós publicamos um artigo dessa experiência dela na leitura de leite, nas aulas remotas, e foi até aprovada no congresso aí, na Associação dos Pesquisadores Negros, né? Então, foi muito bacana. Então, é possível falar também sobre essa questão da temática racial nas aulas remotas. E até nas aulas de educação física. Aí eu vou falar para você, Cris, eu sou uma professora que eu sempre valorizei o trabalho do profissional especialista. Aqui a gente chama de especialista, que é o de arte, educação física, de música. Então, eu sempre tive parcerias com eles dentro da sala de aula. E quando eu fui para a coordenação, isso também permaneceu, porque eles também são professores, né? Então, às vezes, a gente tem muito isso, eu ouço muito. Mas como que ele tirou 10 na educação física e aí tirou 5 comigo, ou tirou 4 comigo? A gente tem que entender que são coisas diferentes, temos habilidades diferentes. Então, não é porque a criança não dá conta de ler e escrever naquele momento que ela não pode ser boa nas outras habilidades. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, eu sempre respeitei esses professores, né, e professoras que fazem um trabalho maravilhoso e magnífico. Então, comigo, eles também sempre tiveram voz. E eu aprendo demais com eles, né? Então, na educação física, o professor de arte, para você ver, teve um ano, 2019, nós pegamos o muro da escola e fizemos a técnica do lambe-lambe com as mulheres
negras, umas personalidades negras de mulheres lá no muro da escola. E a alegria maior da coordenadora foi sair um dia no final do período e ver um pai e um filho conversando sobre aquelas postagens, aquela arte das crianças no muro. Então, não está só dentro da sala de aula. Né? Então, está no pátio, está nos muros, está no Facebook da escola, está nas redes. Eu acho que é isso, falar sobre a educação das relações étnico-raciais. Muito lindo o teu trabalho, Leocárdia. A professora Lucimar foi nossa... A gente tem uma conversa gravada com ela também no canal do YouTube do Muda Mundo, e ela falou muito sobre a formação de professores, e pouco falamos do livro. Depois eu vou deixar a referência, né, na legenda aqui do vídeo, para quem tiver interesse, que é muito bacana, né, e a gente tem que compartilhar. E eu tenho uma coisa que tu disseste, assim, que eu gostaria de comentar contigo, que e eu tenho sentido muito isso aqui no Muda Mundo Tamo Junto, né, que na verdade é um subproduto do projeto Muda Mundo, que foi criado na pandemia para acolher professor e para fazer isso, para inspirar, para mostrar que é possível, para estabelecer essa troca. E quantos professores são tímidos, Leocárdia, não querem dar entrevista, acham que o trabalho que fizeram é muito pequenininho, e não é, gente, às vezes é uma pequena sensibilidade, uma pequena, que faz muita diferença, que eu acho que às vezes o professor até perde a dimensão, né, da importância do seu trabalho e em compartilhar essas práticas, mesmo que singelas, porque elas são muito transformadoras. Ô, Cris, vou falar para você, essas aprendizagens que eu tive foram em sala de aula. Não aprendi nenhum curso, não. Foi importante a faculdade, porque depois de um tempo, que acho que é um amadurecimento, você vai entendendo. Então o que esse autor está dizendo aqui é o que eu estou vivendo aqui deste outro lado. Então, quando você descobre essas duas coisas, isso te dá mais um pouco de poder, assim, não no poder, sabe, de empoderamento dentro da sala de aula, assim, para você arriscar um pouco mais, porque a gente só ouve muito não. Mas falar desse tema, a gente precisa também de professoras parceiras e de pessoas que ajudam. Por quê? Você depende de dinheiro, você depende de tempo, você depende de estudo. E as nossas 5 horas dentro da sala é pouco ainda para a gente fazer isso. E mais o HTPI, HTPL também é pouco, né? Então, por exemplo, só que não dá para improvisar. A gente tem que ter um planejamento. O seu diretor, seu coordenador tem que entender o que é que você está fazendo. A família também tem que entender o que você está fazendo. Então, é um trabalho de parceria. Né? E aí você vai se fortalecendo, você vai vendo que está dando certo. As crianças, a gente fala assim, nossa, mas fazer trabalho dá dor de cabeça, porque eu não consigo dar aula um atrás do outro, não dá para falar dessa temática, você tem que olhar olho no olho, porque você tem que ver expressões, você tem que ver gestos. Então, quando eu falei para essas crianças assim, e isso eu já trouxe lá da educação especial, que a sala, por ser poucos alunos, né, era em círculo. Então, isso daí já veio. Então, eu trouxe isso. Então, os momentos, crianças, não podemos fazer barulho. E aí, as 2, 3 primeiras aulas não nego, mas você tem que fazer combinados. E depois que eles entendem esses combinados, a coisa rola. Né? Então e aí o acordo com as crianças é avisar o diretor, eu vou precisar do notebook, tem como o cara da informática lá instalar para mim tal dia, tal hora, porque imprevistos acontecem. As fotos que eu trago na minha dissertação de mestrado, o que eu fiz? Falei, eu não vou pegar a máquina da escola, porque vai que quebrar e eu vou pegar uma minha. Comprei uma máquina, dei na mão deles, e as minhas fotos são os meus próprios alunos e alunas que tiraram do momento. Vamos fazer fotos. Então, foram eles. Então, é ensinar. E isso não está lá no nosso plano de ensino, talvez, assim, explícito, mas são habilidades e conteúdos que precisam ser ensinados, né? Então, todo mundo precisa entender o seu papel. Na reunião de pais, o que eu fazia? Olha, pai, mãe, era isso, nós estamos trabalhando isso. Expliquei que existia uma lei, e você pensa, alguns anos atrás aí, não tinha tanto material, e também a linguagem, o que eu fazia? Eu peguei Kabengele Munanga, peguei professora Petronilha, peguei todos esses autores aí e fui trabalhar com as crianças. Mas eu peguei do jeito que estava lá? Não, eu fui lá do meu jeitinho tentar
colocar de uma maneira que eles entendessem. Mas eu ofereci os conteúdos da mesma forma que aparecia, né? Então, teve um dia que eu tinha um aluno lá que o avô dele era pastor. E no meio da aula, ele virou assim, né? A gente estava lendo um livro, tal, ele virou e falou assim: professora, mas olha, do jeito que você está falando, se a gente pensar, Deus, né, não dá para ser loiro de olhos azuis. Pensando na localização onde ele vivia, as condições que colocam na Bíblia. Eu falei, nossa, gente, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida naquele dia. Porque eu falei, olha onde foi que essa criança foi buscar referências. Né? Então, vai muito além. É preciso pensar, é preciso pesquisar, é preciso também reconhecer, eu não sei. E, às vezes, vai ter aqueles amigos que vão criticar? Vão, porque eu também tive, um dia eu também estava lá com a minha boneca, que fez parte do livro, dei para as crianças brincarem, uma colega virou no meio da fila, estou falando público porque isso aconteceu, na fila, e foi lá e falou para as crianças, falou para mim, nossa, Leocarda, a sua boneca passou da hora de nascer. As crianças pararam e ficaram olhando para mim. Eu falei, eu não posso. Eu falei, só que a gente tem uma situação assim, de vítima, eu ia passar a ser agressora naquela situação. E aí a gente entende também, às vezes, o porquê de algumas, não estou justificando e falando que a agressão física é a resposta, mas a reação das pessoas negras, né? Por quê? O que eu fiz? Falei, não, agora eu tenho que ser a professora aqui. Eu fui lá na sala, levei as crianças, né? Gente, ó, continua a atividade aí que eu vou lá conversar com a diretora e já volto. E fui lá colocar a situação para a diretora. Porque isso, eu estou fazendo um trabalho e uma pessoa com uma fala dessa, ela desconstrói um trabalho que eu tenho feito. Né? Então, a gente não pode ter vergonha, o não vai ter essas pessoas, não, mas só que tem muitas pessoas do bem, e às vezes não tem nem na nossa escola, a gente pode, né, não encontrar, mas tem pessoas de fora, então eu trazia amigos de fora, convidava as outras amigas, então tem que ser esses movimentos, e compartilhando, e a gente, às vezes, a gente fala assim, não está valendo de nada, mas sempre tem uma colega prestando atenção. Sempre tem aí o ano seguinte ou uma outra atividade vai abrindo os espaços de fala e os trabalhos vão surgindo. Trabalho de formiguinha, né? Devagarinho vai dando resultado. Leocárdia, que conselho para a gente encerrar a nossa conversa, porque se deixar a gente vai o dia todo, né? Que conselho tu darias para os teus colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo? Olha, primeiro eu quero parabenizar todos os nossos amigos e amigas, né, e colegas, dizer assim que vocês são fantásticos. Nós somos fantásticos. Eu acho que a gente tem que se reconhecer que nós fazemos um trabalho assim maravilhoso. E o que me desafiou, sabe, Cris, é aquela questão assim, quando eu comecei a ir para os congressos, aquelas pessoas falam assim, não, é só criticar o professor de educação básica. Eu falei, não, pensava comigo, não, nós fazemos muita coisa. E nós fazemos muita coisa mesmo. Então, gente, não desista. Estudem. O estudo é o único caminho. Eu não tenho dinheiro. Assista as lives do Prática Pedagógica ou de outros canais, da Cris, né? De todo mundo aí que tem uma galera muito boa. A gente fala assim, precisa ser só professores assim renomados. Não, tem professores também como a gente fazendo trabalho maravilhoso e que a gente se identifica. Então, pesquisem. Tem muita gente fazendo coisa boa, mas tem dia que você fala assim, aonde não tem uma ideia, mas a ideia vai surgir a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a olhar para suas crianças, porque eles são as nossas matérias, né? Ouçam seus alunos. É importante também a gente planejar, né, a parte de ter uma sequência didática, trabalhar com sequência didática, trabalhar com projetos, respirar, anotar as coisas, porque eu sei que no dia a dia é difícil a gente fazer os registros, mas às vezes, faz uma foto, depois você retoma aquela ideia, escreve alguma coisa rápido, ou pede para uma criança escrever alguma coisa que achou da aula. Então, são esses mecanismos aí, mas não desistam, porque falar dessa temática, falar é um direito de todos, e quando a gente não trabalha isso, você está tirando direitos de aprendizagens, matando vidas,
né, trazendo dores para crianças, para famílias. E quando as crianças, né, ou crianças ou adultos, nossos alunos e alunas, descobrem isso, o nosso trabalho dá certo e a gente consegue se sentir realizada. E não é uma atividade assim, agora vou dar matemática. Não, é entender que falar disso está em todas as nossas disciplinas. E se precisar de mim, estou por aqui para trocarmos figurinhas e também aprender com vocês, né? Que garanto que tem muita gente aí fazendo muita coisa bacana. Com certeza. Querida, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de seguir falando e reforçando as coisas legais que acontecem, porque realmente tem muita coisa bacana, né? E eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Obrigada, Cris. E um beijo para todo mundo. Isso aí, um beijão.